Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação do Sesc Ideias. O Sesc Ideias são encontros virtuais promovidos sempre às 4 da tarde no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. Eu sou Adriana Reis, jornalista e editora da revista E do Sesc São Paulo, e farei hoje a mediação deste bate-papo. Dou as boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. O público está convidado a fazer as suas perguntas através do chat. Elas serão repassadas à mediadora e poderão ou não ser colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. Pedimos que ao final do debate vocês respondam ao nosso questionário de avaliação. Na descrição do vídeo aqui no YouTube, vocês encontram um link para se comunicar com a equipe do Sesc Ideias. Assim sabemos mais sobre o nosso público, o alcance de nossa programação e quais são os assuntos de interesse e como podemos aprimorar o nosso trabalho. Hoje, o debate proposto, intitulado O Poder da Arte e da Cultura na Reinvenção do Jornalismo, vai abordar as conexões entre cultura e comunicação e as contribuições das diversas linguagens artísticas no jornalismo contemporâneo. Este debate marca também a abertura do Fala, Festival de Comunicação, Cultura e Jornalismo de Causas, evento que é realizado neste final de semana pela primeira vez, reunindo representantes de mídias do jornalismo independente, artistas e pesquisadores para falar sobre arte, cultura e as mudanças no jornalismo atual. Para o debate de hoje, convidamos Elisa Lucinda, atriz, poeta e escritora com 18 livros publicados. Convidamos também Antônio Junião, diretor de arte e projetos da Ponte Jornalismo, que é uma das mídias organizadoras do Festival Fala. Temos conosco ainda Rosane Borges, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e professora colaboradora do Colabor, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Damos início, então, a essa conversa, fazendo uma primeira pergunta a Elisa Lucinda. Elisa, existe espaço para a arte no jornalismo contemporâneo? De que maneira as linguagens artísticas podem contribuir para o jornalismo? Boa tarde. Boa tarde. Melhor irem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com din-din gastando, sem se preocupar. E para contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos nos fortificando, e vem lá. Estou fazendo só uma abertura aqui. Essa música do Rael da Rima. Eu tenho gostado de cantar ela, e eu gosto de começar qualquer pensamento com uma canção, porque acho que a gente está muito aprisionado no academismo, no formalismo, e infelizmente é uma doença no nosso jornalismo. Eu me formei em jornalismo e eu me lembro que eu queria o jornalismo opinativo, que eu achava que não, já em 1980, 79, quando eu fazia faculdade, eu já discutia a questão da parcialidade, o conceito de imparcialidade, que para mim não existe. Por isso que as matérias devem ser assinadas para mim. Porque quando eu digo policial foi morto na favela, não, policial, menino foi morto por policial na favela é uma coisa, agora polícia mata menino é outra coisa, entende? Então, em tudo está a nossa opinião, e eu acho que o jornalismo brasileiro tem sofrido essa coisa, essa plastificação nele, está muito aprisionado,
tá chato, sabe? Parece que todos, eu fico vendo às vezes as televisões, as coberturas são iguais, as opiniões também, né? E considerando que poucas vezes chamavam, agora está um pouquinho melhor, pretos para falar sobre vários assuntos, então era sempre tudo do mesmo enfoque, aquele enfoque, desculpe, com todo respeito, mas hoje você aqui é cota, é um enfoque da branquitude, já gasto, arrogante, né? Sem considerar tantas facetas da própria comunicação. Então, eu acho que o nosso jornalismo acompanha um colonialismo, sabe? Acompanha o pensamento colonialista. A gente é meio branco, a gente é pouco brasileiro no nosso jornalismo. Nossa espontaneidade não está lá, sabe? Então, por exemplo, está acontecendo um fenômeno, que eu acho uma loucura, já tomou conta do Brasil. Em todas as televisões do Brasil, todas praticamente, que eu vou, o formato é o mesmo, tem várias pessoas brancas e uma pessoa, uma apresentadora preta para dizer, uma só, é só uma. E agora deve ter aumentado, mas sempre foi assim. E todo mundo na mesma escola, o mesmo jeito de falar, e todo mundo treinado a dizer assim, olha aqui nos bastidores, Elisa, eu vou te fazer essas perguntas aqui. E toda vez que eu digo que eu não quero saber da pergunta, o jornalista, muitas vezes, não toda vez, muitas vezes os jornalistas ficaram inseguros. Olha só, ele vai me fazer a pergunta, ele quer me dizer quais são as perguntas, e eu que vou responder na hora, estou tranquila quanto à pergunta que ele vai me fazer. Mas ele quer a garantia. Ele pensa que assim ele pode controlar a comunicação. Por isso que ele quer saber, que ele quer que eu saiba antes o que ele vai perguntar. Eu não quero saber. Vivo numa democracia e considero uma entrevista boa um grande bate-papo. E como os grandes bate-papos, não cabe ficar sabendo tudo que vai acontecer na conversa, senão eu nem vou. Entendeu? Eu quero a conversa. Então, assim, para mim, eu acho que, pensando nisso, acho que a matéria as matérias deviam ser todas assinadas, porque a sua opinião, o seu olhar, devem ser enriquecidas com as fotografias. O jornalismo fotográfico tem crescido muito, às vezes falando mais do que o texto que está do lado, e acho que é mais do que hora do jornalista assumir-se como escritor. Ele é um escritor, é um cronista, é um tradutor, traz a notícia, de que jeito que ele traz? Então assume seu estilo, não escreve como se fosse um robô. Então é isso, eu acho que está faltando a sua marca, a pegada daquele ser humano que aparece ali, a ética dele debaixo do seu texto, seu pensamento, que em geral deve ser coletivista. Para mim deveria ser, porque o jornalista ele é um cara que trabalha para um serviço público de interesse público. Então acho isso, eu acho que a transversalidade entre cultura e jornalismo nunca deixou de existir, sabe? Eu acho que a gente devia ser menos tímido e mais criativo, porque senão esse jornalismo previsível descumpre a função. Agradeço a Elisa Lucinda pelas suas contundentes reflexões, já logo neste início de conversa, muito bacana. Então vou chamar para essa roda de conversa, né? Vamos ampliar essa roda de conversa, então vou fazer uma pergunta para o Antônio Junião. Junião, que tem formação em artes visuais, atuou como designer e cartunista na imprensa, tendo recebido diversos prêmios, e atualmente é o diretor de arte e coordenador de projetos na Ponte Jornalismo. Junião, podemos entender que o jornalismo do século XXI abre mais espaço para novas linguagens? Como você vê iniciativas como a do jornalismo em quadrinhos, por exemplo? Quais as contribuições de expressões como o slam? Boa tarde, a palavra é com você. Olá, boa tarde a todos e a todas.
É um prazer estar aqui com Elisa, com Rosane, contigo, Adriana, para debater nesse tema muito que é muito rico e muito urgente a gente começar a debater, né? A gente não é nem... É um assunto que sempre teve aí, mas a gente não debate isso. A gente não debate essa normalidade que existe. A gente não debate, né, esse jeito de fazer jornalismo, né? Então, a gente precisa debater um pouco, até porque a gente está precisando de um pouco mais de criatividade, né? Para a gente discutir nossos temas, de encontrar novos caminhos, né? Então, eu não sei dizer para você se é o jornalismo que está mais aberto, entendeu? Eu vejo novas iniciativas de jornalismo mais abertas a discutir essas temáticas, né? Novas iniciativas, por exemplo, construíram esse festival, que é o Fala, que a Ponte é uma das organizadoras, né, que a gente discute muito a necessidade de, como eles estavam dizendo agora, de colocar o jornalismo em pé de igualdade com outros saberes, entendeu? Colocar o jornalismo discutindo questões essenciais, né? Inclusive questões essenciais para que a gente fale mesmo que a gente é uma democracia de fato, né? Por exemplo, quando a gente pensou, por exemplo, trazer esse debate da cultura e da arte com o jornalismo, a gente quer trazer essa criatividade das culturas, dos saberes, né, para o centro do debate, mas não como alegoria, né? A gente quer trazer com equidade de vozes, né, para que se debata a economia com diferentes olhares, que se debata saúde com diferentes olhares, que se debata educação com diferentes olhares. Então, hoje em dia, a gente vê mais, o que eu sinto é que existem mais iniciativas dentro do jornalismo, né, desse novo jornalismo independente, dispostos a trazer essa discussão, né, dispostos a dizer, como a Elisa Lucinda disse agora aqui, que, policial mata menino negro nas periferias, entendeu? Entender que o racismo ele é um problema estrutural, né, que não é um problema individualizado, entender que a violência de gênero ela é um problema estrutural, não é um problema individualizado, não é essa pessoa aqui que não cumpriu, sabe, que não cumpriu o combinado. Não, existe um problema estrutural. A gente vive num país racista, um país machista e num país totalmente desigual socialmente. Então, por exemplo, o jornalismo ele tem que debater isso, né? Tem que ser, isso tem que tá no foco, né? Agora, como é que se debate esses problemas estruturais? A gente tem que ouvir as vozes, né? As vozes das pessoas, né? E nós somos um país diverso, nós não somos um país branco, né? Então, nós somos vários estados, nós somos várias culturas, né? Com uma diversidade gigantesca de saberes, e esses saberes têm que ser ouvidos, né? E ouvidos da forma que que as pessoas querem falar, das formas que elas querem se expressar. Então, por isso, a cultura e a arte, elas são muito importantes, assim, para você respeitar essas vozes, que você entenda também quais são as questões culturais envolvidas na expressão daquela pessoa, né? Então, então uma das coisas que a gente pensou para esse festival foi trazer essa discussão. Na verdade, isso aqui a gente não se encerra aqui, né? É um começo, né, da gente discutir abertamente como o jornalismo pode estar junto, né, da cultura, da arte, como os veículos vão conseguir fazer esse debate, porque isso é um desafio, né? Isso é um desafio interessante, mas é um desafio que tem que ser feito, porque se a gente quiser dar equidade de voz e a gente quer chegar, né, a falar de fato que nós somos uma democracia, essas vozes elas têm que ser ouvidas em equidade. E o jornalismo, né, o exercício do jornalismo, ele é muito importante. Ele é um dos eixos principais, assim, que pode fazer essa discussão, pode fazer essa conversa de um jeito
de um modo em que as vozes sejam respeitadas e as culturas, né, não só cultura enquanto entretenimento, mas cultura enquanto grupo, cultura enquanto modo de pensar, modo de agir, seja levado em consideração também. Muito obrigada, Junião, suas palavras. Sem dúvida, fundamental abrir espaço para novas narrativas, e as linguagens artísticas têm muito a contribuir para a ampliação dessas experiências estéticas diversificadas, né, nos meios de comunicação. Bom, se vemos, como o Junião comentou, né, essa abertura de espaços para outras experiências estéticas na mídia, muito a gente deve à internet, né? Nesse sentido, acho que a consolidação da internet na virada do século, o nascimento dos veículos chamados nativos digitais, ampliaram o espaço para essa experimentação. Rosane Borges, como você, que é jornalista e pesquisadora, avalia esse movimento? O que podemos analisar a partir do que a Elisa Lucinda e o Antônio Junião trouxeram nesta tarde? Boa tarde para você também. Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a nossa audiência, né? É uma honra gigantesca, uma alegria maior ainda estar com vocês, estar com Elisa, uma mulher que eu acompanho, eu admiro, né? Seja Elisa atriz, seja Elisa escritora, poeta, o Antônio Junião também, que é um amigo aí que a gente vem partilhando várias frentes, né, no campo do jornalismo. Eu acho que os dois mandaram muito bem a letra, no sentido, a gente vê nas respostas da Elisa e do Junião, eu digo que se a gente reunir as duas observações, as duas falas dos dois, a gente tem realmente um jornalismo digno de ser chamado de jornalismo, porque, veja, está muito em voga, nós, né, que somos da área da comunicação, eu sou jornalista, né, hoje estou mais no campo da teoria, da pesquisa, mas eu gosto muito de escrever. Eu também sou escritora, né, nesse sentido. Para além, né, da escrita nas revistas, enfim, articulista de algumas revistas que eu escrevo, essa escrita, digamos, meio descomprometida, né, mas vejamos, qual é a grande tônica hoje, Adriana, da discussão em torno do jornalismo? Que o jornalismo está em crise, os nossos alunos, quando ingressam no curso de jornalismo, os pais ficam super preocupados e dizem, por que essa louca foi escolher esse curso, jornalismo, né? Mas o que a gente vê, o que eu insisto com as alunas e alunos? É que não é o jornalismo que está em crise, é um modelo de negócio de fazer jornalismo que está em crise. Porque o jornalismo, eu sempre digo que ele nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Quando a Elisa, ela aponta que um dos nossos problemas, né, eu acho que um problema congênito, até eu diria, desse jornalismo, né, do jornalismo hegemônico, desse jornalismo tradicional, que ele é um jornalismo muito seco do ponto de vista da estrutura, ele é acadêmico demais, ele se quer imparcial sem ser, ele se quer neutro sem ser, ele tolhe, inclusive, as possibilidades criativas do jornalista, que, por definição, é um escritor, como bem disse a Elisa, né? Então, eu acho que a gente tem, por um lado, a partir do que a Elisa disse, se a gente põe em perspectiva essa afirmação que o jornalismo está em crise, o que eu digo que não é um jornalismo, mas é um modelo de negócio, esse modelo de negócio, qual é o modelo de negócio que está em crise, Adriana? Esse modelo de negócio que reinou durante todo o século XX, que é o modelo da radiodifusão. O que a gente teve durante todo o século XX? A radiodifusão, o modelo, né, o famoso broadcast. Você tinha distribuindo para vários, ou seja, você tinha um emissor ou alguns poucos emissores que distribuíam para vários receptores. Hoje, inclusive, essas expressões estão em franco desuso, né? Se eu falar emissor e receptor para as minhas sobrinhas mais novas, isso não faz sentido no século XXI. E com a ascensão da internet, o que a gente tem? Não é mais a distribuição. Você tem vários emissores, digamos assim,
informação que esse arranjo ele vai se ramificando. Então, você tem nichos que distribuem informação, em que a informação ela circula a partir da conexão. Então, a gente saiu daquele paradigma da distribuição, é por isso que as grandes revistas, o dito jornalismo hegemônico, revistas como a revista Veja, a revista Isto É, né, que eu sou articulista da parte editorial da Isto É, por que se diz que elas estão passando por crise? Porque elas experimentaram o modelo de negócio da radiodifusão e, de certa forma, a nossa mídia hegemônica ela não está sabendo responder ao paradigma da circulação de informações, porque é isso que a gente tem hoje, não é mais distribuição. As informações circulam. Do ponto de vista do que Elisa nos diz, já que a informação circula, como é que a gente pode fazer do texto algo que esteja à altura dessas informações? E aí eu concordo quando ela chama atenção para mudanças estruturais da forma do jornalismo, né? Da forma engessada, eu acho que é preciso que a gente incorpore o que a poesia pode dizer para o jornalismo, né? Como os contos eles podem influenciar na nossa escrita jornalista, né? Como é que a gente pode, a partir da dança, receber influências, porque o jornalismo ele é uma forma, eu costumo dizer, eu defino o jornalismo como uma forma minimalista de ler e dizer o mundo. Ora, se ele é uma forma de ler e dizer o mundo, considerando o que Elisa disse, o Antônio Joanion vai tocar um outro ponto também que é fundamental, que é a pluralidade. Quando eu digo o mundo, eu leio enquanto jornalista, enquanto repórter, eu leio e digo o mundo, eu estou lendo e dizendo o mundo a partir de uma camada. Né? Se eu moro na Zona Sul carioca, eu vou ver uma camada desse mundo, eu não estou vendo o mundo. É por isso que a gente tem que dizer que haver pluralidade, porque sempre é uma camada que predomina. É uma questão de visada, né? E aí, quando a gente diz que o jornalismo ele é racista, ele é homofóbico, ele é transfóbico, as pessoas dizem não, né? Claro, conscientemente não é. Mas essa reivindicação, ela se dá, o que os grupos historicamente discriminados estão dizendo? Jornalismo e jornalistas. Já passou mais do que da hora de vocês verem a camada o mundo a partir de uma camada só. E quando também a gente pensa o mundo a partir de outras camadas, ou seja, de outras visadas, de outros olhares, de outras perspectivas, é preciso que outras modalidades de dizer esse mundo venham, né? A poesia, né? Que nossos textos, sabe, que a gente também saia desse lugar, o jornalista está com uma ferida narcísica nesse século XXI. Nós não somos mais mediadores exclusivos dos acontecimentos do mundo. A gente tem acesso ao que acontece no mundo pela câmera do nosso vizinho espião, que flagrou e mandou para a televisão, né? Então, assim, o que sobrou para a atividade? Sobrou, eu acho, que fazer textos que atraem, ser plural, pensar o jornalismo de dados como a possibilidade da gente oferecer, ou para usar um termo do momento, entregar algo que é fundamental para a gente pensar a sociedade, a vida e o mundo, né? Muito obrigada, que palavras, uma excelente reflexão, né, faz a gente pensar em tantas questões que a gente vem notando, especialmente neste momento em que o trabalho da mídia fica tão em evidência, né, eu acho que a questão da pandemia, a necessidade da informação de qualidade, jogou luz, mais uma vez, né, a toda a importância do jornalismo, da imprensa, da atuação profissional, coerente, correta, enfim, e então suas palavras realmente elas trazem um pouco dessa reflexão para todos nós, e aí eu volto a Elisa Lucinda agora, porque eu até queria entender, assim, Elisa, uma curiosidade, como foi que você, né, o que a encantou para o jornalismo, e se esse encantamento, de alguma maneira, ele permanece, né, se existe um lado jornalista seu que prevalece, ainda que a gente tenha aí a sua múltipla atuação, né, na nossa arte, na nossa cultura. E eu queria também já aproveitar e emendar uma outra pergunta, que na sua avaliação, é possível um jornalismo que extrapole a cobertura da agenda de entretenimento, falando especificamente agora do jornalismo cultural, né, um jornalismo cultural para além da agenda, para além da indústria cultural, para uma contribuição que seja mais ampla e mais crítica? Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho
Que bom ouvir também as palavras da Rosana, assim, porque é uma aula, ela aproveita e dá logo uma aula pra gente. Agora, uma coisa interessante é que, no meu caso, eu queria ser atriz lá no Espírito Santo, eu sou capixaba, e meu pai, para me, digamos, me distrair desse foco, porque ele queria que eu, não gostaria que eu saísse de lá. Minha irmã já estudava aqui no Rio, e seria mais uma filha estudando fora, que lá não tinha dramaturgia. Então ele me convenceu a fazer jornalismo lá no Espírito Santo, na Universidade Federal. Já era minha redação, já tinha sido motivo de assunto entre os pais e meus pais e os professores, estavam chamando atenção quanto à minha escrita e tal. Então, como eu tinha entrado no gosto de escrever pelas mãos da poesia, e considerando que os poetas, para mim, modéstia à parte, não é em relação a mim que eu estou falando, mas em relação a todos os poetas, são os melhores narradores para mim. Porque os caras e as caras, esses seres, se esmeram para traduzir um filho da puta de um pôr do sol. Eu falo isso com o maior amor, hein? Eu adoro. É que é tão estupendo que eu não tenho outra palavra, sabe? Essa palavra brasileira. Mas, assim, aquele pôr do sol com todos os matizes. E eu sou poeta, tenho que dar conta desse pôr do sol em palavras para o meu leitor que não está vendo esse pôr do sol. Eu que vou levar para ele. Então, esse exercício faz dos poetas, eu acho, narradores bons narradores, como é que eu vou dizer, narradores atentos, dedicados, tradutores. Bom, então, dito isso, eu vim com o encantamento da poesia. Quando eu tinha 18 anos que eu entrei na universidade, eu já era uma pessoa que estudava poesia falada desde 11 anos. Minha mãe me botou para estudar declamação. Bom, foi muito incrível isso, porque eu me transformei, fiz o jornalismo como meu pai queria, até eu entrevistar a Elba Ramalho, que foi lá no meu teatro, no Espírito Santo. Quando eu entrevistei, eu chorei muito, porque eu queria ser ela, não ela, mas eu queria ser uma artista, eu queria viver do meu trabalho de artista. Então eu falei, eu não quero dar a notícia mais, eu quero ser a notícia. Foi meu rompimento, mas aconteceu que sempre o meu olhar cronista esteve em tudo. E é meu olhar interpretativo do mundo, meu olhar que deita o seu enfoque sobre esse mundo e já revela num tecido de palavras para mim. Eu gosto muito de escrever para entender as coisas. Bom, a outra coisa que eu quero dizer é que, então, eu nunca deixei de ser esse jornalismo investigativo também na minha cabeça, que fica sempre funcionando também. Aí está na minha poesia. Meu jornalismo acho que está na minha poesia. E a outra coisa que você perguntou é sobre... o jornalismo cultural. Então, eu acho que o jornalista tem que parar de tomar banda, tomar rasteira das pessoas mais criativas que os jornalistas que nós temos, que estão por aí fazendo as suas emissões. Porque, assim, eu sonhava também que pudéssemos ser mais emissores e não ficar essa loucura de todo mundo, o Nordeste, o Centro-Oeste, todo mundo comendo só o que o Sudeste manda, sabe? Sempre achei desonesta essa comunicação desigual, né? Então, assim, eu queria dar um exemplo para poder responder. Eu acho, sim, que o jornalismo cultural exige, o do nosso tempo, exige de nós, de todos os jornalistas, criatividade mesmo, coragem. Nós temos jornalistas frouxos, sabe? Medrosos da espontaneidade, aprisionados naquele plano americano. Então, que existe mesmo quando não é na TV. Então, assim, eu fiz um ardil que eu queria falar aqui, espero ter tempo para falar, é rapidinho, mas não é tão rápido, que é o seguinte, eu
Teve uma época que eu queria falar na televisão, falar poesia. E me chamava e falava assim, Elisa, canta. E eu queria falar um poema, porque eu queria que o poema, do jeito que eu falo, chegasse ao povo. TV aberta. E nunca programas como Faustão, programas Gugu, programas de populares de domingo. E aí eles me enrolavam. A maioria falava assim, tá bem. Era ao vivo, né? No próximo bloco você fala poesia. E nunca deixava eu falar, menino. Aquilo eu falei, eu tenho que ter um ardil para enganar esse apresentador e para enganar o jornalista. Eu já sei, eu vou fazer um poema como uma resposta para uma pergunta que eles sempre me fazem. E os jornalistas sempre me perguntavam, como me perguntam até hoje, como é que surgiu a poesia da minha vida. Então é bom. Eu vi o barulho de uma coisa sendo aberta. Assim. Escuta, o ritual. Alô. Oi, a gente está com um pequeno ruído, né? Vamos tentar retomar com a Elisa. Aí eu fiquei com isso. Eu tinha que criar um ardil para botar a poesia na TV. Ninguém queria com medo da Ibope baixar, porque tinha um negócio do Ibope, né? E aí eu peguei, quando eu cheguei, fiz esse poema, eu estava em Moçambique, já doida para usar, fiz o poema, decorei e fiquei esperando o jornalista chegar. Aí, quando eu cheguei no Brasil, Angélica, Deus foi tão bom para mim que mandou uma pessoa loura ainda por cima, com todo o respeito, mas é bom acontecer isso, ser aquela pessoa ali, eu gosto da Angélica. E ela foi me entrevistar para o programa de estrelas, na casa dela, na minha casa. Aí ela me perguntou, Elisa, como a poesia apareceu na sua vida? Ai, foi como um bálsamo, era tudo que eu queria. Eu falei assim, olha, Angélica, desde menina, a poesia escolheu o meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então, seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde menina, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuta como se eu fosse ainda miúda. E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança pode ter sido fato se a mão materna, que já aos 11 me levou à aula de declamação, não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, poesia esperta, me chama ao quintal, me sequestra, apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me abrace, eu me agarre desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso como um chaveirinho, trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho com o nome e o estado daquele sentimento, com a data, o nome e o estado daquele sentimento. A Angélica é isso, a poesia, um souvenir eterno, um souvenir moderno, uma lembrancinha eterna do tempo. Que linda! Que gostoso! A gente promove um bate-papo e ganha de presente uma poesia dessa. Eu adoro, chama uma lembrancinha do tempo e está num livro chamado A Fúria da Beleza. E eu adorei fazer porque eu lembro dela assim, meu Deus, essa resposta não termina nunca, mas não pode falar nada, eu estou respondendo, e tem que fazer sem dar opção de corte para edição, entendeu? Tem que... Esse é o segredo, né, Elisa?
Junião, o que você tem a dizer, Junião, deste presente que a Elisa Lucinda ofereceu aqui? Ah, meu, só tenho que. Não, tô aqui ainda, né? Impactado. Porque tá vendo, é dessa criatividade que a gente fala, assim, sabe? É desse modo de responder, de sair das estruturas, de sair dessa normalidade, né? De não ficar só nessa ditadura assim do texto, né? Lide, encerra, publica, né? E o jornalismo tá carente disso. O jornalismo sem paixão, né? Exato, sem paixão. exato, tá sem paixão, né? E de repente eu acho que a arte, né, essa diversidade de saberes, essa diversidade da gente enxergar a sociedade, enxergar as coisas, que está faltando, né, pro jornalismo, assim, né? Por exemplo, no meu caso, né, desde quando eu comecei a trabalhar dentro da imprensa como ilustrador, como cartunista, no meu caso da ilustração, ela sempre foi colocada num cantinho, sabe? Ela tá lá para, nossa, ó, tem um texto aqui, você faz essa ilustração para ilustrar esse texto aqui, mas não tinha esse diálogo da ilustração com o texto para levar uma informação melhor, né? Então eu vejo isso mais hoje nessas novas mídias nativos digitais que estão chegando, no caso de onde eu trabalho, que é a Ponte, né, no Alma Preta, Marco Zero, né, um Papo Reto. A gente a gente tenta transformar a informação e trabalhar novas linguagens junto com, não só, o texto ele é importante, eu também não sou daqueles que acreditam que é uma imagem que vale mais que 1000 palavras, sabe? Texto é uma coisa, a ilustração é outra coisa, mas eles têm que conversar junto para levar uma informação, né, mais robusta, né, pro leitor. Então, eu acho que muito isso falta, né? E você vê, daí como a Lucinda disse, o jornalismo esse hegemônico, né? Como a Rosane também colocou, esse jornalismo hegemônico ele tá chato e ele não tá interagindo mais com a sociedade, entendeu? Porque você vê você vê não só a juventude, mas você vê as pessoas querendo se comunicar do jeito que elas querem se comunicar, do jeito que elas querem falar, e o jornalismo não está acompanhando isso, né? Você vê uma poesia da Elisa Lucinda, você vê uma poesia do Akins Quintê, que falou mais cedo hoje, num esquenta que a gente fez aqui do Fala também, você vê que as pessoas estão dando informação ali, estão dando notícia, mas com outro jeito, com ritmo, né? Com ritmo, então tá faltando um pouco de ritmo. E essa interação que eu defendo, eu sou defensor, assim, né, porque eu vim das artes visuais também, tá faltando tinta no discurso, tá faltando essa história do sair dessa neutralidade, dessa normalidade, que socialmente falando a gente sabe que essa neutralidade, normalidade, ela é branca, né? A gente está precisando sair disso e tratar as informações, tratar as notícias com outras tintas, com outras vozes, com outras cores, com outros corpos, com outras palavras, né? Com outras expressões, para a gente conseguir dialogar melhor com o que acontece hoje e também conseguir discutir a fundo o que a gente precisa discutir. Muito bom, Junião. Eu queria lembrar ao público que pode fazer perguntas para os nossos participantes, é só enviar pelo chat. A gente tem uma equipe aqui que está acolhendo todas as perguntas para a gente poder aproveitar essa oportunidade dessa conversa. E, Junião, eu queria te fazer uma outra pergunta. A partir disso que você estava falando justamente, de que maneira você acha que esse jornalismo independente, que tem proposto, então, outras linguagens, que tem trazido um outro jeito de olhar a comunicação, o jornalismo, tem impactado a imprensa tradicional? Você acha que uma coisa influencia a outra? Por exemplo, a gente vê, né, que o Jornal Folha de São Paulo fez uma parceria com a Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Como é que você vê isso tudo? É uma tendência? Eu vejo como uma continuação e a abertura de novas vozes, entendeu?
Esse movimento de mídia nativo digital, ela é um movimento de mídias muito mais próximas da sociedade. É um movimento de mídias que não ficam só no centro expandido. Eles vão, a gente vai para outros territórios, e territórios que querem falar, né? Territórios que estão produzindo conhecimento, territórios que querem participar da discussão. Então, quando essas mídias nascem, né, e também não é uma coisa nova, essa mídia contra-hegemônica sempre existiu, mas nesse momento digital agora ficou mais fácil porque barateou, por exemplo, né, você montar um veículo, né, você não precisa ter rotativa, impressão, distribuição. Então isso não, ainda não estou dizendo que democratizou, porque ainda é muito difícil você ser um veículo e se manter como um veículo, mas esse novo boom de mídias nativos digitais, ela tem um contato muito mais forte com a população, muito mais forte com os movimentos sociais, e a população, junto com os movimentos sociais, acabam também pautando a mídia hegemônica, entendeu? Então, por exemplo, os assuntos que a gente debate, né, o movimento social, a sociedade, ela olha e fala assim, pô, por que esses aqui estão debatendo e aqueles lá não? Né? Então, eu acho que a contribuição que a gente faz, que a gente traz, assim, inclusive para veículos da mídia hegemônica, é a de abrir os olhos deles para coisas que as pessoas estão discutindo e que eles não estavam vendo, né? Ou não queriam ver. Né? Então, eu acho que daí também acabam acontecendo as parcerias, né? Que eu acho natural, porque assim, a gente também está ensinando, né? A gente também existe uma troca aí, né? Então, eu acho que a contribuição que a gente traz hoje para o jornalismo, né, não para as empresas hegemônicas, ela é muito profunda, né, porque amplia a discussão, traz mais atores para discutir, traz assim, novas agendas que estão aí querendo ser discutidas para o centro do debate, e porque eram agendas que ficavam sempre na borda das discussões, né? Novas agendas, novas fontes, né? Porque eram sempre os mesmos grupos discutindo economia, saúde, saneamento, coisas assim. Existiam coisas interessantes a serem discutidas que só certos grupos discutiam, e coisas, né, mais ligadas que a população pode discutir. Não, a gente tem que vamos trazer tudo à tona. Então, acho que as mídias, né, as mídias independentes, essas mídias que trabalham com jornalismo de causas, que é um debate que a gente tem levantado aqui também, que trabalham com causas sociais, que quando a gente diz causas sociais é entrar mesmo de cabeça nas questões e não ficar só nos efeitos, né? Tem contribuído muito para o debate, porque está mais próximo da população, e a população está cobrando, a população quer mais e cobra mais. Então a imprensa hegemônica tem que se virar também para atender esses outros anseios. E, de certa maneira, acredito que a imprensa hegemônica, de fato, já abraçou um pouco mais disso, né? A gente vê, por exemplo, iniciativas do jornalismo colaborativo, a própria Rosane falava ainda há pouco, né, da participação cidadã, inclusive, né, da sociedade encaminhando material, porque quer ver o seu bairro, a sua rua, a sua história, os seus problemas, né, representados na imprensa. A Cida Bento, do CERT, esteve recentemente conosco na revista E. Ela falava muito disso, né? As pessoas querem se ver representadas, existe uma questão de construção de identidade que é importante e que passa, sim, pelo jornalismo, passa pela cobertura jornalística, e que, portanto, é um tema, né, de abrangência relevante, social, enfim. Eu queria chamar a Rosane de novo para conversar um pouquinho mais sobre isso com ela, e falar um pouquinho também sobre fake news, né, que é um tema que está aí muito presente também na sociedade atual, especialmente com a proximidade de eleições. E então, Rosane, eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira você acredita que o jornalismo independente pode contribuir no combate à desinformação e para uma educação midiática.
É fundamental, né, esse debate. Adriana, embora muita gente ache que fake news é um fenômeno contemporâneo, a gente sempre diz que elas sempre existiram, né? Se a gente pensar como elas circulavam na época em que o autor ele não era algo importante, na Idade Média, por exemplo, havia uma circulação intensa de fake news, né? Porque as pessoas elas assinavam, né, sob o guarda-chuva de pseudônimos, né, não tinha, então, também era um ambiente muito propício, porque a gente muito diz, porque agora, não é agora. Qual é a diferença que a gente tem agora? É que as informações, elas circulam na velocidade de um raio, né, então, o tempo lento, as outras temporalidades de outros tempos históricos, né, elas eram, né, as fake news circulavam de um modo. Hoje, uma fake news que é criada em qualquer lugar do mundo, ela circula muito rapidamente num lapso de tempo curtíssimo. Eu acho que esse que é o dano, porque a vítima, ela perde o controle, inclusive, né, como reparar uma informação que circula planetariamente, aí fica tudo muito mais complicado. Eu acho que, e aí acho que na sua pergunta já está um pouco da resposta, sabe, a educação, uma espécie de literacia para as mídias, né, como é que a gente pode fazer esse letramento num país, né, é muito também recorrente essa discussão do acesso à informação, ao saber. E aí eu acho que não há uma outra possibilidade, outra saída para a gente, senão oferecer informações de qualidade. Porque o que a gente está vivendo hoje, em termos de institucionalidade política, Adriana, é muito... E aí eu dei um exemplo, fiz um paralelo com a Idade Média, eu acho que não é não é à toa, eu acho que foi até um ato falho, porque esse obscurantismo que a gente vive hoje no país, a crença em qualquer coisa... Vejam, um dos fatores determinantes, né? Eu vou dar um exemplo do mundo da política, que é sempre tenso para a gente dar, mas eu acho que ele é fundamental, porque para mim ele é instrutivo em relação às fake news. Vou até usar licença, mas é o termo chulo que nos dá a dimensão, é a famosa mamadeira de piroca, né? Repito, é meio constrangedor, mas assim, não dá para a gente falar outro nome, porque foi com esse nome que ela circulou, né? Como é que as pessoas puderam acreditar numa notícia dessa que determinado candidato distribuía? Isso significa dizer o seguinte, que a crença, ela está ganhando, né? Ela está tendo um papel mais importante do que a informação, porque o que significa a crença? A crença, a opinião, eu preciso da tua opinião para ela validar minha crença. Eu não preciso do argumento, né? Eu não preciso mais da informação. Então, eu acho que a gente está no momento, combater a fake news é assim, a gente pensar que sociedade que a gente quer, que país a gente quer, que trocas informativas que a gente quer, que pacto civilizatório que a gente quer assinar, porque a fake news também revela, eu não gosto muito de dizer que o nosso tempo é o pior tempo, não é, a gente tem muitas coisas boas, mas eu acho que a gente tem um traço no nosso tempo que revela uma queda civilizatória. Eu acho que uma das nossas quedas reside aí, reside num apelo à crença, ao triunfo da opinião em detrimento da informação, porque, veja, quando a internet surgiu, todo mundo dizia, eba, né, vai ser agora o triunfo, as pessoas diziam que na internet a informação seria a grande commodity da internet, né, e depois das redes sociais, só que não foi isso que aconteceu. O que se tornou a grande commodity da internet, mais ainda das redes sociais, foi a opinião. Só que, para a gente formar uma esfera pública qualificada, uma opinião pública qualificada, a opinião, ela vale muito pouco. A opinião, ela só pode ser construída a partir de análises, de informação e argumento, né? Então, eu diria que o jornalismo, ele exerce um papel, porque o papel do jornalismo é informar. E aí eu acho que, dialogando com o que a Elisa e o João União disse, mas não é informar de um modo só. A informação, ela pode ser, do ponto de vista estético, mais plástico. A gente viu aí a poesia da Elisa Lucinda. É possível a gente informar para além do lead informativo, do que, quem, quando, onde, como e porquê. É possível a gente informar por meio de encontro, é possível a gente informar por meio de qualquer outra linguagem artística, cultural, né?
Então, eu acho que é um jornalismo cada vez mais engajado. Quando a gente fala engajado, parece que é proselitismo político, né? Parece que a gente está... Não é isso. O engajamento diz respeito ao jornalismo cumprir o que foi seu ato fundacional na ascensão da sociedade moderna. O jornalismo, ele surge para ele ser um veículo de transmissão das coisas que importam para todo mundo. Então, ele não é o jornalismo da bisbilhotice, ele não é o jornalismo da mentira, ele não é o jornalismo para veicular aquilo sabe, o que é o comum do mundo, né? O que é que nos interessa enquanto comunidade chamada de humana? Então, esse engajamento é um engajamento com o que nos faz humano, lembrando, né, a expressão do Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Tudo fora disso é um flerte com a barbárie, é um flerte com a despolitização, é um flerte com a desumanização. A fake news, ela colabora para que nós, ser humaninhos, sejamos menos ser humaninhos. Muito bom. Julião, quer falar? Não. Tô aqui, impactado. Muito interessante, né, tudo isso que a Rosane traz. Esta semana eu acompanhei um pouco do seminário do GEDUCA, né, o Congresso de Jornalistas de Educação, em que alguns jornalistas de veículos diversos faziam uma espécie de meia-culpa com relação à cobertura baseada no que eles chamavam de jornalismo declaratório. Então, né, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, então é um não comprometimento, né, da imprensa com um olhar mais crítico sobre a sociedade, e daí que a gente acaba dando voz muitas vezes para absurdos, né, para coisas como a Rosane acabou de dizer, como a gente pôde acreditar em tal coisa, como a imprensa pôde trazer, sem um olhar crítico, né, questões que a gente sabia que estavam no âmbito da fake news mesmo. Mas o fulano disse, então, né, o Congresso disse, o prefeito, enfim, o presidente disse tal coisa. É quase um jornalismo preguiçoso, né? A gente tem uma pergunta do chat aqui, chegou para a gente, do Fabiano Maranhão. A pergunta é a seguinte, eu acho que eu vou pedir para a Elisa começar respondendo, mas se o Julião e a Rosane quiserem também responder, complementar, acho muito importante. A pergunta dele é: entre ser a notícia e dar a notícia, como vocês avaliam a presença dos grupos minorizados nas grandes mídias e na legitimação das informações? Elisa? Fabiano, meu amor, um grande beijo, uma pessoa incrível, muito comprometida assim, com a qualidade da programação no SESC. Aliás, o SESC sempre na linha de frente em relação à distribuição dos saberes culturais nesse país. Assim, eu sempre disse, e eu não estou fazendo isso por outro motivo, a não ser pelo meu coração mesmo, meu pensamento. O SESC faz assim, um trabalho de Ministério da Cultura. Tem lugares que eu só fui porque o SESC existe lá, entendeu? E aí foi real a minha apresentação para aquele grupo, naquela cidadezinha. Bom, queria dizer e também parabenizar a nossa tradutora em Libras. Tem hora que eu me perco, acho tão bonito, e de ver os gestos, as expressões. Querida, belo trabalho. É o seguinte, o que eu acho? É uma vergonha, né? Ainda bem que a história do George Floyd pautou de uma maneira o mundo. Ficou todo mundo numa saia justa, aquilo foi uma explosão. Foi como se a ficha tivesse caído. Tardiamente, mas foi a primeira vez que eu vi na própria Globo News, por exemplo, eu digo mesmo, porque eu vi ali 6 jornalistas negras, um painel de comentaristas com negros. Estava cansado de ver sempre mais do mesmo. Então, foi como... Inclusive, está complicado, eu estou vendo vários painéis, as pessoas estão correndo atrás, meu Deus, eu preciso ter um preto aqui, ficou feio, agora ficou feio.
Então, tem que ter um preto em cada live. Eu tô vendo o desespero e tô achando ótimo. Já não era sem tempo. E também as pessoas estão espertas quando elas são chamadas só para constar. Entendeu? Em situações, quadros fictícios, onde você continua periférico. Está todo mundo de olho. Então, eu acredito que tem um caminho para o jornalismo muito sério agora, Fabiano, muito importante, com a questão dos grupos minoritários. Eu acho que tem um compromisso com o tempo contemporâneo. Então, como há um passivo imenso na nossa informação, um déficit imenso, uma história oficial contada pelos colonizadores totalmente torta, o jornalismo tem um lugar aí importantíssimo. Não dá mais para o jornalismo falar, hoje comemoramos o dia da querida Princesa Isabel. Não dá mais, está atrasado, sabe? Não estou propondo um revisionismo, eu estou propondo uma olhar à luz do novo tempo. Assim como a gente pega o Monteiro Lobato, nós tem que parar de falar de Monteiro Lobato. Eu, se eu fosse da família dele, eu faria uma leitura crítica à luz do novo tempo. Que ele é muito inteligente, muito importante, mas não dá para botar Anastácia, nega beiçuda, não dá. E essa é uma oportunidade também para o jornalismo sair do salto acadêmico. A gente, desculpa eu falar aqui, a gente tem que parar de ter que pedir desculpa porque fala um palavrão que é coloquial, que nós falamos o tempo inteiro. É preciso que a gente fique... Eu lembro quando o jornal chamava Tribuna do Povo. É o lugar do povo. Não é... Inclusive, naquela reunião absurda de 22 de abril, aquilo para mim o problema não era os palavrões, o problema para mim era o que se autorizou naquela reunião. Então, assim, é uma questão ética que está aí. O jornalismo ensina. Antônio Calado, jornalista importante, me ensinou, numa leitura do livro dele, o que era ética. Eu nunca tinha tido a clareza de ética. Ética, o jornalista, o emissor, o artista, tem que saber a quem ele está servindo. Ele é um arauto. Então, com essa informação, se você se calar, a quem você está servindo com essa informação? E se você falar, a quem você está servindo? O ideal é que sua informação sirva ao coletivo, né? Então, eu acho que o jornalista continuará educando. Agora é hora de ajudar a gente ajudar a sociedade nessa lupa na história real, sabe? Não dá para ficar ainda homenageando Domingos Jorge Velho, um capitão do mato cruel, um bandeirante carniceiro, entende? Não dá para ficar elogiando, desculpa, Duque de Caxias, que botou aquele monte de preto para morrer na Guerra do Uruguai, entende? Não dá mais, e o papel do jornalista está aí. Para mim, está nesse momento. E todos nós temos que estar prontos a essa desconstrução. Não dá mais para falar, por exemplo, Inhaca. Um jornalista não pode falar Inhaca. Inhaca é o nome de uma ilha moçambicana. E virou, o termo se refere à sujeira humana, mau cheiro humano. Não dá para falar criado mudo. Ao lado do criado mudo, o jornalista não pode escrever isso. Criado mudo era um preto, ficava assim em pé, do lado de uma branca, ensinar, e depois evoluiu para móvel. Então, tudo isso nos desafia nesse momento. Em cada conversa é tempo de desconstrução do nosso racismo, do nosso machismo, em cada pequena atitude. Todo jornalista tem que se posicionar. Robinho está reforçando com as suas declarações, independente de ser culpado ou não, reforçando, de ficar provado, né? A cultura do estupro. Se você não colabora com isso, abra a sua boca para descolaborar. Entende? É preciso que a gente acorde com a nossa coragem. Eu estou achando uma normatização de absurdos por parte do jornalismo. Fala a coisa mais absurda como se fosse, mais uma vez, mais um corpo morto, sabe? É como se aquilo fosse nada.
Então, é isso. Eu acho que quem lutou contra a desigualdade até agora, sem fazer o recorte racial, não lutou direito contra a desigualdade. Então, é hora de correr, meus amigos jornalistas queridos, porque tem serviço, hein? Muito bom. Junião e a Rosane gostariam de comentar também? Sim. Essa pergunta do Fabiano, grande amigo também, admiro muito, né? Trabalhando junto aí há um tempinho. É que assim, essa história de ver grupos minorizados, né? Sempre foi o comum, né? O país foi fundado assim, né? E grupos minorizados em direitos, né? Porque em quantidade nós somos maioria, né? 54% da população brasileira é negra, né? E só que existe aí uma força, né? Existe aí uma luta para que esses grupos continuem minorizados em direitos. E é o dever do jornalista, a pauta que está aí pulando, a gente discutir essa problematização, né? Como a Elisa disse, não tem como a gente falar que acredita em democracia hoje se você não discute a questão racial, se você não discute a questão ligada à desigualdade social, né? Então, isso de tratar esses grupos, não deixar esses grupos se manifestar, se expressar, ou discutir a voz desse grupo, é o exercício para continuar com esse país desigual, racista, do jeito que a gente tem hoje, né? Então, se o jornalista, né, ele uma pessoa assim que precisa, é um profissional que precisa entender esse mecanismo e questionar esse mecanismo, né? Porque quando a gente fala em não ter direitos, significa que você está colocando essa pessoa, você está negando a humanidade para essa pessoa. Você está negando quem ela é. Você está negando você está negando a entender a produção de conhecimento que ela tem e que pode contribuir também para a gente viver numa sociedade mais igualitária, né? Então, isso é muito sério, porque essa minorização, né, de grupos tem a ver com o que a gente sempre foi posto aqui, que existe cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe, né? E se o jornalismo discute isso, o jornalismo ele não está discutindo sociedade e não está querendo chegar num ponto de uma sociedade democrática, né? Então, eu acho que muito boas as palavras da Elisa Lucinda, e eu acompanho a relatora. Adorei. Rosane? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu vou tentar ser muito breve. Tem uma frase que eu digo, que eu repito, que diz o seguinte: quando alguém disse algo que você não consegue dizer mais bonito, então prefiro o silêncio. Eu acho que o Junião e a Elisa foram bastante eloquentes, e eu subscrevo o que eles dizem, e chamo a atenção essa ideia, né, dos minorizados, como pensar, né? É sempre preciso que também a gente não pense, vamos trazer as pessoas, como a gente eu brincava na época da minha graduação em relação à crítica, esse discurso, né, os frascos e comprimidos, né, que se brincava muito na década de 70. Não é só uma questão de como contemplar, como dar voz, porque as pessoas têm voz, gente, nós temos voz, né, negros têm voz, pessoas trans, não é uma questão de dar voz, mas é pensar, o João falou, né, somos maioria. Um professor, colega, ele está lançando um livro, o Richard, que chama de maioria minorizada, que exatamente você tem uma maioria, e o jornalismo, quando ele não traz essa maioria que foi minorizada, né, Elisa termina assim de maneira
incisiva, lacradora, né? Se não aporta a questão racial, por exemplo, a gente não está lutando contra a desigualdade, né? Porque o que marca a desigualdade nesse país, fundamentalmente, é o racismo, né? Então, eu acho que é como o jornalismo, não é assim, ele se volta para a periferia, é como ele relata e constrói, mais do que relatar, ele constrói também o movimento do mundo, pensando como o mundo é. É simples assim. Se o jornalismo ele é uma forma de ler e dizer o mundo é isso que a gente sabe que ele é, né? Infelizmente, tem poesia, tem beleza, mas também tem desgraça, tem miséria, não é? Tem racismo, tem homofobia, tem transfobia e tem pessoas que são vítimas de todas essas formas de destituição. Então, pensar como os índices de pobreza, o jornalismo sempre coloca, a mulher negra ganha menos do que mulheres negras, do que os homens negros, do que os homens brancos. Mas a narrativa ela não avança. Parece que nós ganhamos menos porque há uma decisão divina que vai nos colocar na base. Não dá mais um passo para dizer, olha... comunidade, ganha menos porque no Brasil a gente tem um racismo atroz, quer dizer, falar racismo atroz é redundância, né? Toda qualificação negativa é redundância, porque esse é o racismo brasileiro. Então o jornalismo só divulgar os dados sociológicos, os dados do IBGE, que eu estou cansada de ler esses dados, o que isso não nos leva a nada. Um jornalismo qualificado tem que desdobrar esse dado e dizer, olha como é brutal o racismo brasileiro. Né? Quando cobre a morte de jovens negros, tem que dizer, olha como brutal, isso é o racismo policial, né? Esse é o racismo brasileiro, o racismo estrutural, o racismo profundo. Então, acho que pensar a questão dos minorizados é pensar o país, né? Não é uma questão de cortesia cristã, é pensar o que é o país. Aliás, sobre esse assunto, temos duas perguntas que são um pouco relacionadas, uma delas da Karina Barros. Já volto a pergunta para você então, Rosane, como vocês entendem o uso de eufemismos no jornalismo hegemônico? E uma outra pergunta da Emília Caminetti também que vai um pouco por aí, é como vocês consideram o uso que muitas vezes a mídia, mas não só, faz de diferentes lutas por justiça social associada ao vandalismo, à destruição, à perversão, ou seja, criminalização, né, dos movimentos. Então, se você puder comentar... Eu acho que o eufemismo ele tem assim, acho que um duplo vértice, né? Um eufemismo que é aquilo, a mídia, a imprensa tem nomes que parece que são interditos. O racismo, agora que a gente vê, né, paulatinamente a imprensa falando de racismo estrutural, mas veja, mesmo quando ela diz que é racismo estrutural, a cobertura do George Floyd, falei, nossa, que bom, o jornalismo televisivo falando de racismo estrutural, mas ao mesmo tempo que ele dizia que era racismo estrutural, dizia que quem praticava aqueles atos era a banda podre da polícia. Aí eu dizia, olha, tem que se decidir, ou racismo estrutural, ou são alguns policiais que fazem isso, porque aí ele deixa de ser estrutural. Então, mesmo quando dizia que era estrutural, o eufemismo, havia uma resistência do jornalismo brasileiro de dizer que é estrutural, porque as instituições não só toleram, como estimulam essas práticas. Mas ela não falava isso, dizia que era estrutural e dizia que havia uma banda podre, ou seja, policiais com código de conduta desviante, aí volta para uma dimensão individual, né, que um pouco reflete o que é o brasileiro em relação ao que ele é, né? Nós somos um povo acolhedor, somos alegres, somos, mas nós temos uma face violenta. Né, o Brasil é o país que mais mata trans. Gente, se há assassinatos é porque existem assassinos de trans, né? Se há uma violência obstétrica, existem agentes que operam, mas a gente sempre diz, não, brasileiro não é racista. Quando a gente concede, a gente diz que é obra de indivíduos, né? É o meu vizinho, ninguém é o vizinho. Então eu acho que o eufemismo está muito numa tendência nossa quase invencível, Adriana, e eu não sei quem, acho que foi a Karina, né, que você disse, a Karina Barros, acho que eu até conheço, fez um curso comigo, e não sei se é a mesma, mas é de pensar que esse eufemismo é muito, o Florestan Fernandes tinha uma frase que dizia que nós brasileiros tínhamos preconceito de se dizer preconceituoso.
Então, o eufemismo no jornalismo também vem daí, não é? Não enfrentar o feminicídio, a narrativa do feminicídio na imprensa, como ela aparece. O fulano de tal teve um ataque naquele dia de ciúme exacerbado, um descontrole, que, inclusive, isso bate com as narrativas dos julgamentos. Quando você lê aquela matéria que o cara se descontrolou naquele dia, parece que foi só aquele dia. Eu acompanhei mulheres em situação de violência, quer dizer, nem preciso acompanhar, mas assim, trabalhei durante uma época. O que a gente sabe? Né? Que a morte ela é precedida de violências outras. Começa com agressão física, verbal, a agressão física, o cárcere privado. Quer dizer, esse cara que matou, ele não era um amorzinho, e naquele dia, ou então ela se separou, ele matou. Ele já vem de um histórico de muita violência. Então, o eufemismo para tratar com o feminicídio vem daí, é dizer assim, olha, as mulheres brasileiras, os lares brasileiros, muitos deles são atravessados cotidianamente por violência. Não é só o dia, né, em que uma mulher perde a vida. Então, eu acho que pensar esse eufemismo no jornalismo é também pensar como a gente subscreve. A Elisa falou na naturalização de determinadas coisas, né? Falou agora do caso Robinho, Elisa escreveu, eu achei que saiu hoje na Isto É, fazendo uma rápida propaganda, fala disso, não é? Eu, inclusive, digo que o Robinho usa a única tecnologia de poder que ele tem, que é o machismo, porque em ser homem negro sofreu racismo na Itália, mas esse jogador, quando ele diz que ele está rindo porque ele não está nem aí, porque ela estava completamente bêbada, ele sabe quem ele estava violando, né, ou supostamente violando, e ele vai recorrer, né, apesar da condenação, era uma mulher bêbada albanesa, ou seja, para ele, o fato de ser mulher, de estar embriagada e ser albanesa, sequer é gente. Então, pode violar, pode estuprar, pode... Então, e o eufemismo na cobertura do caso Robinho vem dos colegas jornalistas, né? Não podemos acusá-lo, não, porque... Então, eu acho que a gente tem... E aí tem um outro tipo de eufemismo. Você também, rápida, porque tem uma outra pergunta, eu passaria para os colegas. É o eufemismo que é um eufemismo que é marcado também por prismas de raça e gênero, né? Na época, você tem jovens negros de periferia, a cobertura é sempre ou o delinquente, embora isso venha muito diminuindo, acabando, né? Mas ainda é o acusado, né? O jovem branco de classe média é o menor, né? É o jovem, né, é uma outra qualificação. Eu lembro que quando teve uma enchente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aquela enchente que mobilizou o mundo, eram os desabrigados em Santa Catarina. Na mesma época, teve uma enchente no Piauí, e era o Jornal Nacional, dizia os flagelados. Quer dizer que alguém é flagelado e o outro é desabrigado, no imaginário popular isso tem um peso. Você está tratando desigualmente pessoas e, portanto, você está subalternizando determinadas humanidades pela forma de ler e dizer o mundo, né? Então, a outra pergunta, como eu acho que eu já falei muito, eu passaria para os colegas para não ficar... Junião, você gostaria de falar? Eu queria fazer um complemento, eu pulei, claro, eu vou atravessar. Não, é que eu queria fazer uma ressalva que alguns jornalistas, como o Casagrande, foram muito responsáveis no caso do Robinho e se posicionaram. Quando você falou, eu queria fazer essa distinção, sim, até para influenciar, né, que outros homens o façam. Mas, bom, depois eu quero falar uma outra coisa ainda sobre isso, mas eu acho que o Junião vai falar, não? Não, pode falar, pode falar. Eu tenho uma pergunta aqui do chat que chegou, que é do Nery Pedroso, uma pergunta um pouco provocativa, então eu vou jogar essa pergunta para Elisa Lucinda. Elisa, afinal, o jornalismo cultural ainda existe? O que você acha? Existe. E você sabe que eu vou fazer, até citar um nome aqui, tem um cara chamado Fábio Júdice, que eu respeito muito. Ele acompanha a carreira de várias pessoas, mas de verdade.
ele sabe quem é aquele artista plástico, ele sabe mesmo que o cara veio, pode ter vindo da periferia, pode ter vindo dos salões de Ipanema, ele sabe, ele acompanha as obras de verdade, aquilo tem importância, sabe? Ele vai ver. Dei esse exemplo, eu gosto de falar também, a gente é muito engraçado. Quando a pessoa se envolve num escândalo, o nome dela circula a beça. Quando a pessoa faz uma coisa boa, quase ninguém fala. É sempre essa guerra, o sangue sempre atraindo mais do que a notícia boa, né? Faz a gente pensar que os nossos grandes aquilombamentos em nome da paz, para produzir a paz, não tem função nem importância, mas tem. E tem força. É uma contra-guerra diária. Há muitas atitudes antibélicas, pequenas, porém muito... Pequenas não um pouco estardalhaço, mas porém não menos potentes, né? E eu tenho feito uma coisa muito legal nesse sentido. Eu acho que o jornalismo cultural está vivo, enquanto estiver vivo, um ser humano atento à pluralidade, né, da existência. É que eu quero dizer uma coisa aqui, jogar uma bomba aqui, que assim, esse é o grande problema. Há um déficit imenso no que a gente chama de subjetividade ocidental ou branca, ou europeia. Há um déficit. As pessoas se formaram excluindo as contribuições africanas, não considerando, não conhecendo Frantz Fanon, Charles Mills. As pessoas nunca ouviram um pensamento. Tem um barulho de alguém, tem uma coisa vazando, gente. Tem um som mesmo. Tem pessoas conversando em algum lugar. Vocês estão ouvindo ou sou eu? Sim. Se a gente puder, talvez, fechar o nosso microfone por um instante, deixar só a Elisa. Então, é preciso... Essas mesmas pessoas sempre constrangeram outras culturas por não saberem, sei lá, uma expressão em francês, sabe? Sempre acharam um crime não ir a Paris. É um crime não conhecer o Senegal. É um crime ser analfabeto de África. Então, eu tenho gostado de fazer um certo exibicionismo afrontoso, mas eu faço com o que minha amiga diz que eu faço, é pedagogia do constrangimento, que é entende? Tipo, por exemplo, uma mulher falou para mim assim: eu adoro esse negócio de Exum, misturou Exu com Oxum. Aí eu falei assim: é por causa da ignorância, né? Eu entende? Eu ser ignorante disso, porque a branquitude não costumou ouvir que ela era ignorante, nem considerou. E está ignorantona, sabe? Está por fora. Eu tenho feito, por exemplo, no meu discurso, eu acho que os jornalistas deveriam fazer o mesmo, expressões assim, quer ver? Com uma brincadeira. Aqui, no volátil da palavra, diz assim: olha, eu gosto muito da Zezé Polessa, uma pessoa que... Vou botar Zezé Polessa, não, que é minha amiga também, mas eu digo assim: adoro a Cecília Meirelles. É uma pessoa que, apesar de ser branca, é uma pessoa maravilhosa. Isso é um negócio pequeno, mas que tem que dar um sacode no que foi considerado fineza. As pessoas finíssimas diziam essa barbaridade dos pretos. É preto, mas é uma pessoa incrível. Nossa, a Rosane, olha, ela é negra, a gente até esquece que ela é tão inteligente. Eu já ouvi isso. E então é preciso que a gente ponha essas cartas na mesa. E tem mais uma coisa: quem defende a supremacia branca, o que a supremacia branca pôs no mundo e entende como civilização, está defendendo uma furada. Eu vou explicar. Ora, houve uma teoria, uma base teórica para justificar o racismo, né? Que é a síndrome de a maldição de Caim e não sei o quê, que a gente teria que a gente paga esse preço, que na verdade biologicamente o branco é a raça superior e é referência
para ser a raça modelo, né? E os bancos de esperma provam isso, que o branco de olho verde, nórdico, de olho azul, vale muito esse sêmen. Então, a Mandela levou isso a sério. Essa foi a justificativa, e muita gente que eu conheço bem acreditou até agora que o privilégio era mérito, que o seu sucesso era mérito, não era privilégio. E aí que vem para mim uma sacação, assim, um dia que caiu essa ficha minha, boba, mas estrutural. Diz assim, se é verdade que os brancos são superiores aos negros e toda a raça humana, por que roubar no jogo? Ninguém pode defender esse jogo, porque é um jogo roubado antes. Eles não podem se encontrar, eles não podem se reunir, eles têm que se destruir, porque eles juntos são fortes demais, né? A paz do quilombo sempre incomodou, né? Então, assim, eu estou falando isso para a gente, acho que se pensar nesse lugar e colocar nossa narrativa em cena. O mundo está às voltas com a sua guerra, sua destruição do outro, porque falta nele os fundamentos dos povos originários. Esses fundamentos coletivistas estão fazendo falta no que a gente chama de civilização, e nós demos com os burros na água, porque a mais bem-sucedida civilização do mundo tem uma alta taxa de suicídio. Assim, nos cânones da cultura universal, que é sempre também com recorte supremacista branco. Então é isso, eu acho que chegou a hora da gente, faz muita falta a nossa narrativa no mundo, é o contrário do faculdade, narcisão, seu filho em primeiro lugar, sabe? Seu filho em primeiro lugar e o outro. Esse outro tendo sempre que ser destruído, né? Isso eu queria complementar na minha fala, e também a questão da homofobia no Brasil, que eu acho que tem que avançar mesmo. Por exemplo, eu quero doida para ler teu artigo, Rosane, mas eu acho que as pessoas sobre o Robinho, eu acho que vale a pena se observar, mesmo naquele episódio daquele estupro daquela menina que tinha mais de 15 pessoas, parece, eu acho que tem que se observar assim, se tem uma menina desacordada, vulnerável, e 5 homens excitados, eu acho que é uma festa masculina. Homossexual mais homoerótica, eu acho mais homoerótica, a única mulher que está lá está desacordada. Como essas pessoas estão conseguindo ficar excitadas? Com o quê? Eu gostaria de saber. E todo mundo, como é que faz? Fica todo mundo excitado esperando a sua vez? Eu gostaria de entender a lógica dessa barbaridade, que a gente nunca mergulha nela. Mas é um assunto que fica pulando na minha frente. Se eu fosse fazer uma análise disso, eu não gostaria de excluir essa consideração. Então, assim, os assuntos não têm uma perna só, e o jornalismo precisa ampliar os tripés dos seus olhares. Obrigada, Elisa. Tem uma última pergunta aqui do chat, da Karina Barros também, eu vou fazer para o Junião, e aí eu já vou anuncio aqui que a gente está encerrando, né, o recebimento das perguntas pelo chat, agradecendo já a participação do público. Junião, podemos entender a reinvenção do jornalismo como um retorno ao que de fato ele se propõe a ser no seu início, ou seja, um resgate, né, do jornalismo em sua essência? Eu acredito que essa questão ligada às questões fundantes, né, do jornalismo. O jornalismo um jornalismo que se propõe inclusivo, que se propõe a debater a sociedade, né, um jornalismo que enxerga equidade de vozes, né, um jornalismo que sabe, escuta o centro, né, no caso, uma das origens do nome Ponte, né, que é do meu veículo. A gente escuta o centro, escuta a periferia, escuta as instituições, mas em equidade, entendeu? Em equidade, não pode
sabe, tem uma formação de agenda, vamos escutar todos os atores, né? Eu acho que essa questão fundante, essa recriação, essa reorganização, né, ela precisa começar a ser discutida, não só no jornalismo, mas assim na sociedade, né? A gente viu aqui vários exemplos de vários problemas estruturais que tem, né, e que a gente trata com normalidade, a gente normaliza violências, a gente normaliza desumanizações, né? Agora, o jornalismo também não pode, o jornalismo, sabe, tem que ser um agente que vá contra... que vá contra essas normalizações violentas que a gente tem hoje, como a Rosane comentou, como a Elisa comentou aqui. Então, e essa recriação, a proposta, inclusive, desse festival, e a proposta, inclusive, do Fala, né, que a gente está esquentando hoje, né, amanhã tem discussões, domingo tem discussões, esse festival que a gente está esquentando hoje aqui, quer discutir esses assuntos e colocando a cultura e a arte também, né, não como categorias, né, como caixinhas, mas como centro, né, porque a gente parte de algum lugar, né, e a gente tem que respeitar de onde essas pessoas partem, né. Então, eu acho que a gente precisa, sim, entender, recriar esse, né, entender as questões fundantes ligadas ao jornalismo e também entender as questões fundantes, né, da sociedade, das culturas, não só cultura como entretenimento, cultura enquanto grupo, enquanto maneira de se expressar, enquanto modo de agir, né, de enxergar o passado, enxergar o presente, enxergar o futuro, como essa galera do afrofuturismo está falando, né, tá muito forte essa questão hoje, que identifica, né, e causa uma identificação muito grande, pelo menos para mim, né. Então, eu acho que esse recriar, né, na verdade, não é algo novo, mas é olhar, de fato, para todas as instâncias, todos os elementos, né, que formam a gente e que também humanizam a gente, né. Muito bom. Bom, estamos caminhando para o encerramento dessa nossa live. Já gostaria, então, de pedir para que os nossos convidados façam as suas considerações finais, começando pela Elisa Lucinda. Bom, eu queria que o Junião me chamasse para atravessar a ponte, mas é bom, esse é o nosso momento de aquilombamento, a gente, todo mundo junto, sabe, fica difícil, entende? Ficar um jogo de mais equidade, né, de forças. Não, eu realmente, minha consideração final é assim, que esse jornalismo engessado não imprime, não faz sucesso nenhum, já era, não, desculpe, já era, é constrangedor ver uma pessoa toda engessada, atenção, eu sou um cara espontâneo, é horrível ver um jornalista falando aquilo, todo engessado, falando, eu sou aquele cara totalmente espontâneo, aí você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Então, já era, ou entra na dança do mundo, que é uma dança plural, e não é pluriversal, não é universal, sabe? É pluriversal, quero dizer. Então, a nossa profissão perde uma característica linda, que eu acho que marca a história do grande jornalismo brasileiro, que é a coragem. Estou achando uma vergonha esse jornalismo com o rabo entre as pernas, copiado, sabe? E eu tenho uma música do Raul, não é do Raul Seixas, não, Raul, esqueço o sobrenome desse homem, é um homem não é muito conhecido, e quem me ensinou foi Simone, a Mônica Salmazo, que gravou, e é só uma palhinha que ela fala assim, e eu penso assim, fruta madura que cai da árvore desse cangaço,
Eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Vou deixar minhas modinhas todas feitas no compasso, para depois de minha morte, os invejosos não dizer que eu fiz fracasso. Obrigada, Elisa. Antônio Julião, suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer, assim, a ter aqui a Elisa Lucinda do nosso lado, ter a Rosane Borges, ter você como mediadora para tratar de um assunto que é tão caro para a gente, né? Para tratar de um assunto que estão aí as mídias independentes tentando falar e não ter espaço. O SESC abre esse espaço para a gente discutir um assunto que é tão importante e que a gente tem conseguido atrair cada vez mais a atenção das pessoas, né, para esses problemas estruturais e para a produção de conhecimento que não está só no centro, ou não vem só da Europa, né, para cá, né, a gente está conseguindo mostrar que existe mais gente produzindo, né, e coisas muito interessantes que podem contribuir muito para a sociedade, e a questão é agradecer e convidar as pessoas para amanhã tem mais festival, né, sábado tem mais festival, domingo tem mais festival, e é isso. E é isso. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, gente, Antônio Junião. E Rosane, por favor, suas palavras finais. Rosane, você está com o mudo. A Rosane está com dificuldade de desativar o mudo, né? Você consegue ver o microfone? A gente não consegue ouvir a Rosane, infelizmente. Para fazer. Acho. Foi, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Ótimo, estão ouvindo, né? Sim. Tá bom, então. Então, é porque ele continua parecendo mudo, né? Assim, com aquela barrinha em cima do microfone. Mas eu só tenho a agradecer, gratidão, assim, infinita por ser convidada para participar de um festival tão importante, que para pensar no jornalismo, mas também não é só o jornalismo, está pensando na sociedade, está pensando cada um de nós. Essa alegria aumenta com a presença aqui da Elisa e do Junião, né, duas pessoas assim que são referências. Elisa, eu esqueci de comentar, mas em uma disciplina que eu estou sem dar essa disciplina há um tempo, mas eu costumo, em jornalismo investigativo, eu lembro que uma das suas apresentações você dizia que você escutava as conversas públicas, né? Era uma das formas de você fazer sua poesia. E eu digo para os meus alunos, para a gente ser bom jornalista, a gente tem que escutar, tem que ser o bom bisbilhoteiro, e eu sempre relato essa história que você conta, que você adora escutar conversas em aeroportos, enfim, eu não sei se ainda está, pelo menos esse ano eu acho que não, né? A gente está fora do espaço público. O Junião também, né, que para mim é uma referência aí do jornalismo, um homem assim, uma pessoa gigante, e enfim, parabenizar o SESC por essa iniciativa, a Ponte Jornalismo, né, pela iniciativa, pela coragem da gente tentar pensar e traçar caminhos possíveis para que o jornalismo seja de fato jornalismo. Agradecemos aos palestrantes, então, Elisa Lucinda, Antônio Junião, Rosane Borges, pelo debate de hoje, e também às intérpretes de Libras, Alessandra e Kátia, pelo trabalho realizado. Agradecemos a presença de todos e todas. Lembramos que a programação do Sesc Ideias continua amanhã, sábado, às 16h, com o debate O Audiovisual por um Fio. Não se esqueçam de preencher o nosso questionário de avaliação, que está na descrição aqui do vídeo. Assim saberemos mais sobre o alcance da nossa programação, quais os assuntos de interesse e como podemos aprimorar nosso trabalho. Acompanhem também essa e mais programações do Sesc Ideias nas redes sociais do Sesc em São Paulo, YouTube, Facebook e Instagram.
Boa tarde e muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Que honra. Obrigada, gente.